Olá, pessoal. Eu me chamo Natália e, juntamente com as minhas colegas Mônica e Stacy, vamos apresentar um pouco sobre a educação no pensamento moderno, o Renascimento e o humanismo. Os tópicos que a gente vai discutir na nossa apresentação são um panorama do movimento renascentista, o humanismo como expressão filosófica desse período, a educação humanista no renascentismo e um novo humanismo na educação contemporânea. Eu vou explicar então agora um pouco sobre o Renascimento e sobre a Idade Moderna. O Renascimento ele foi um movimento cultural que ocorreu durante a Idade Moderna. A Idade Moderna compreende os anos de 1453 até 1789. E dentro desse período, a gente tem diversas características e mudanças, sendo elas, então, mudanças econômicas, sociais, políticas, morais, literárias, artísticas, científicas e religiosas. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma dessas mudanças para vocês, para que a gente situe melhor dentro desse período, desse movimento renascentista e humanista. Então, como traço econômico da Idade Moderna, a principal característica e acontecimento foi o surgimento do comércio, que fez também surgir uma outra questão social, que foi o surgimento da burguesia. Como mudança política, em decorrência, então, dessa questão econômica e social, foi o surgimento dos estados nacionais que suplantaram o feudalismo que estava acontecendo ali, na Idade Média. Uma questão moral da época foram a inserção de novos valores que estavam atrelados à classe social vigente da época, que foi a burguesia. Dentro da literatura, temos Camões, Shakespeare, Dante, que dentro dos seus escritos criticavam desde a Idade Média, questões da Idade Média, como também realizavam exaltação das grandes navegações. Nas artes, a gente tem Da Vinci e Michelangelo, os dois principais, assim. Na ciência, temos a Revolução Científica, que foi algo muito importante para a ciência. Alguns dos personagens que participaram dessa Revolução Científica foram Galileu Galilei, Newton e Copérnico. Na religião, temos reformas religiosas contra a Igreja Católica, que fizeram surgir as religiões luterana, anglicana e calvinista. Temos também a revolta, a reação da Igreja Católica contra esses movimentos. Foi a Contra-Reforma. Então, agora eu vou focar mais no Renascimento em si. Então, o Renascimento foi um movimento cultural que se opunha ao medievalismo, aquilo que era medieval. Ele surgiu na Itália, no século XIV, aliás, e se estendeu ao século XVII, e tinha um impulso por humanizar a religião. O que isso significa? Tinha essa intenção de trazer à tona questões relacionadas ao ser humano, afastando-se do pensamento fortemente teocêntrico da era medieval. Ou seja, tinha a intenção de trazer para dentro da religião o papel do homem, tinha por intuito, digamos assim, trazer uma questão mais antropocêntrica para dentro da religião. Eu vou elencar aqui também algumas das principais características do Renascimento. Eu tirei essas questões de um texto do livro História da Filosofia, de Reale e Antisérie. A primeira característica do Renascimento é a questão da valorização do homem, do individualismo, que, diferentemente da Idade Média, na qual o homem não possuía valor a não ser como integrante de algum grupo, família ou partido, durante o Renascimento, a valorização do homem como ser individual foi instigada. Portanto, o homem nesse período ele não é mais um membro de alguma corporação, ele é um indivíduo próprio e agente do seu meio. O homem ele então passa a ter valor como um indivíduo, como um ser individual. Tem-se também a mundanização da religião, que é um pouco daquilo que eu falei antes de trazer uma coisa antropocêntrica para a religião. A religião ela passa a ser vivida no cotidiano, no dia a dia do homem. E essa religião ela deve trazer prazer e felicidade durante a vida, e não somente em um plano espiritual.
Tem-se também uma tendência paganizante. O que isso significa? Essa tendência paganizante, ela possui relação com a questão do racionalismo da época e com a substituição do pensamento fortemente teocêntrico da era medieval. Tem-se também a libertação dos princípios das autoridades, sendo essas, por exemplo, Platão, Aristóteles, né, filósofos, ou textos sagrados. Com os saberes adquiridos com a Revolução Científica, o ser humano ele foi capaz de adquirir conhecimento sem precisar recorrer às autoridades que tinham dominado durante a Idade Média. O homem foi capaz de fazer descobertas por si mesmo, sem precisar recorrer a alguma divindade ou algum outro estudioso, algum outro filósofo. O homem ele fez muitas descobertas durante a Idade Moderna. Tem-se também um forte sentido da história. Isso tem relação com a origem do Renascimento, que foi na Itália. A Itália ela foi atacada durante a sua história por diversos outros domínios políticos, como pelas dinastias alemãs. Então, depois que a Itália sentiu assim uma tranquilidade política, digamos assim, surgiu um forte sentimento nacionalista. E esse sentimento nacionalista ele fez com que o olhar se voltasse para o antigo Império Romano, que foi o período mais próximo que a Itália teve, digamos assim. Então, como não se podia, né, retomar a política que acontecia naquela época, o olhar se voltou então para a literatura, para as artes, para a filosofia, para as letras, e tudo isso foi encarnado nessa nova sociedade. Então, o Renascimento, nesse sentido, representou uma revisitação ao passado, já que a cultura greco-romana, latina, foi retomada a partir de uma nova perspectiva. E essa perspectiva é a perspectiva humanista. Dentro dessa filosofia, em 1400, a gente tem um foco sobre o homem, e em 1500 a gente tem um foco sobre a natureza. Outra característica do Renascimento é o naturalismo filosófico. O naturalismo filosófico tem relação com o homem se voltou para a natureza, em decorrência da Revolução Científica. O que foi, na verdade, então, essa Revolução Científica? Foi uma série de descobertas das leis naturais que regem o mundo. Como eu disse antes, Newton, Copérnico, Galileu Galilei, e com isso a gente teve, então, diversas descobertas na área da ciência e surgiu esse naturalismo filosófico. Hoje a gente conhece isso como ciência, né? Mas na época era naturalismo filosófico. Tem-se também, durante o Renascimento, um extraordinário um extraordinário gosto artístico. Surgiram, então, os mecenas, que eram pessoas, assim, ricas da época, que disponibilizavam os artistas condições para a elaboração de suas artes. Esses mecenas eram pessoas, então, muito ricas, e dentro delas também estavam até papas. E isso explica, então, por que diversas obras artísticas dessa época representavam personagens religiosos e tal, esculturas, pinturas. Economicamente, como traço do Renascimento, a gente tem as viagens ultramarinas da Europa, né, o que ampliou os negócios da burguesia europeia. No Brasil, a gente tem a chegada dos portugueses no ano de 1500, o que dá início à colonização e à catequese dos povos nativos daqui. Então, essa frase desse texto de Reale ante Sere, que eu comentei ali antes, eu acredito que ela assim explique de uma forma bem resumida e bem interessante a questão do Renascimento. Então, o Renascimento caracterizou um movimento marcado pelo individualismo prático teórico, a partir da exaltação da vida mundana, ou seja, o homem foi colocado como centro da vida, né? Da mundanização da religião, a questão da religião sendo vivida durante o cotidiano, da tendência paganizante, da libertação em relação às autoridades que no passado tinham dominado a vida espiritual, do forte sentido da história, do naturalismo filosófico e do extraordinário gosto artístico.
Tudo isso, então, foi aquilo que eu acabei de explicar antes. Então, agora um pouquinho sobre o humanismo. O humanismo, ele foi, então, compreende a questão filosófica do Renascimento. No século XIV, a gente tem Cícero e Gélio, humanismo como a palavra que indicava as disciplinas como gramática, retórica e poesia. Já no século XV, a palavra humanistas abrangia um conjunto de termos como jurista, canonista e artista. Indicava também o professor dessas áreas da gramática, retórica e poesia. Já então no século XVII, a gente tem o humanismo como um movimento que a gente conhece hoje, que é um movimento filosófico que representa a área cultural coberta pelos estudos clássicos e pelo espírito que lhe é próprio, em contraposição às disciplinas científicas, que são as letterês humanes. Literae humanes, é bem difícil de falar essa palavra. Assim, em Cícero e Gélio, humanistas significava aproximadamente aquilo que os helênicos indicavam como paideia, que é a educação e a formação do homem. Eles acreditavam que o estudo das disciplinas científicas buscava compreender o homem naquilo que ele tem de mais peculiar, sem nenhuma intenção além dela mesma. Ou seja, tinha-se a intenção de transformar o homem num ser dotado de conhecimento, sem nenhuma outra intenção, sem intenção de transformá-lo em um artista, em um gênio, em um cientista. Era só pela questão de retomar o belo, de transformar o homem em um ser belo, sábio, racional. No século XVI, então, surgiu uma tendência de se valorizar as letterês humanas e de atribuir a cultura clássica, grega e latina, como ponto de referência para as atividades espirituais e culturais. Após, por meados de 1400, essa tendência se espalhou, então, por vários países europeus. As humanas buscavam compreender o homem naquilo de mais que ele tem de mais peculiar, sem nenhuma intenção além dela mesma, como expliquei antes. Com isso, esses estudos das ciências humanas possibilitam que a gente conheça a natureza do homem, mas também que a gente saiba como fortificá-lo e como potencializá-lo. Durante o período humanista, então, o olhar humano antes voltado para o céu, agora se encontra na Terra, o que aguça o interesse pelo corpo humano e pela natureza. Para Dresden, que também foi um outro texto de um outro autor que eu li para me basear para fazer esse trabalho, ele diz que, mas não me resta qualquer dúvida a respeito da convicção dos humanistas de que, enriquecendo e purificando a Igreja, era possível redescobrir a original pura. Ou seja, através da libertação dessa questão dos textos religiosos como autoridade, da questão de reler esses textos sem a mediação de algo medieval, ler esses textos em sua originalidade, era possível reformar a igreja. E foi o que aconteceu, né? Realmente, aconteceram diversas reformas religiosas. Tem-se no humanismo também uma coisa muito forte, que é o sentido da história. No Renascimento, essa foi uma característica também no Renascimento, mas ela foi criada por causa dos humanistas, pois os humanistas eles foram os primeiros que tinham consciência de ter alguma noção moderna da periodicidade da história, o que pode comparar-se com a descoberta da perspectiva na arte. Durante esse período moderno do Renascimento, uma das principais descobertas na arte foi a questão da perspectiva, do desenho perspectivo. Então, eles tinham consciência de serem os homens que, embora imitando os antigos, entendendo a cultura greco-latina, romana, como um ponto de partida, né, para as suas atividades, tinham, não obstante, sido os primeiros a descobrir a verdadeira natureza do mundo e do homem. Isso é muito incrível. Então, no humanismo, um novo sentido de homem, de seus problemas, um novo sentido que encontrou expressões multiformes na arte, na pintura, na poesia,
e que culminou nas celebrações teóricas da dignidade do homem como ser extraordinário em relação a toda a ordem do mundo. O homem, aqui, ele era uma pessoa poderosa que tinha como mudar a sua realidade. Agora, eu vou explicar um pouquinho sobre os filósofos humanistas mais notáveis. Eu vou explicar só alguns deles, não vou explicar todos, porque são bastantes. Então, agora eu vou explicar um pouquinho acerca de alguns filósofos humanistas notáveis. O primeiro deles, então, é Burckhardt. Esse filósofo ele discorre sobre o individualismo, a valorização do homem como indivíduo e o despertar do homem da Idade Média para a Renascença. Ele fala da questão do caivéu da fé que cegava os sujeitos. Esse filósofo ele tem um texto na qual ele só explica acerca desse caimento do véu. Para ele, na Idade Média, as pessoas estavam cobertas com o véu em sua face, e esse véu era o véu da fé, que cegava a todos. Então, com o surgimento da Renascença, com o surgimento de questões racionalistas e tal, esse véu que cegava, ele caiu, fazendo com que as pessoas enxergassem as coisas como elas realmente eram. Francesco Petrarca, ele foi considerado precursor do humanismo e propôs que o retorno a si mesmo, a contemplação de si, no caso, era o caminho para alcançar a sabedoria, estando esta sabedoria nas artes liberais. Ele afirma também que a dialética leva à impiedade, não à sabedoria, já que o sentido da vida não está em silogismos, mas sim nas artes liberais. Coluccio Salutati, ele afirma que a supremacia das artes liberais afirma a supremacia das artes liberais em relação às ciências naturais e também foi contra a colocação dialética racionalista, assim como Francesco. Leonardo Bruni, ele fala de um humanismo mais centrado na política, relacionando a virtude e a sorte, afirmando que a virtude possui supremacia à sorte quando esta opera a favor do Estado. Para ele, a felicidade do homem está na bondade e na virtude. Poggio Bracciolini, para ele, a verdadeira nobreza é aquela que cada um conquista agindo. Essa questão deriva de um conceito basilar da cultura romana, que é cada qual é artifício da própria sorte, trazendo essa questão do individualismo também. Além disso, Poggio Bracciolini elogia a vida ativa em oposição à solidão. Leon Battista Alberti, para Alberti, é desnecessário que o homem procure coisas que seus olhos não podem ver, fique procurando a causa suprema das coisas. Para ele, essa habilidade não nos foi concedida. Portanto, a gente deve querer conhecer o mundo apenas através da experiência, que é aquilo que a gente pode realmente fazer e enxergar. Além disso, ele exalta o homo faber, aquele que não está simplesmente à toa, que trabalha construindo e produzindo, visando não só o benefício a si mesmo, mas também à cidade. Lourenço Valla, para Valla, todo produto da natureza é santo e louvável, e, portanto, também o é o prazer. Existem diferentes graus de prazer, e o vértice é construído pelo amor cristão de Deus. Ou seja, ele afirma que o prazer existe, que o prazer ele é santo e louvável, mas que o mais santo e louvável é encontrado na religião e adquirido somente nos céus. Valla também possui concepções acerca da filologia, quando ele afirma que a palavra, em seu sentido genuíno, nos garante a verdade. Ele fala que a língua é a encarnação do espírito dos homens e a palavra é a encarnação de seus pensamentos. Então, a palavra, por expressar o pensamento do homem, expressa também a verdade. Pico della Mirandola. Esse filósofo ele explana acerca da dignidade do homem através de uma sentença de Asclépio. Foi uma obra atribuída a Hermes Trismegisto. E a sentença é: grande milagre, ó Asclépio, é o homem. O que ele quis dizer com isso? Para ele, não existe nada de mais admirável do que o homem. Assim, a grandeza e o milagre do homem estão no fato dele ser artifício de si mesmo, de ser autoconstrutor. Então, para finalizar essa parte, é importante
em estabelecer uma única definição para humanismo e renascentismo. E como a gente pode observar, ocorreram mudanças filosóficas, sociais, políticas, morais, literárias, artísticas, científicas e religiosas. Então, existe uma dificuldade por parte dos estudiosos em estabelecer uma única definição para renascentismo e humanismo. Então, nação, eu vou passar a palavra para a minha colega Stacy, que vai explicar um pouquinho da educação desse período. Então, a educação humanista no Renascimento possui a fundação dos ideais educacionais como característica, criando um novo papel social nas instituições escolares, porque não está centrada mais na formação profissional, e sim na formação integral do homem, como ele se comporta em sociedade e sua personalidade e seu pensamento crítico. Precisavam construir sua identidade através dos estudos relativos à literária humanae, e eles tinham como ponto de referência para práticas culturais e espirituais a antiguidade clássica, latina e grega. O principal objetivo dessa educação é basear-se na constituição de um sujeito, em seu vínculo com a sociedade e com o mundo, visa a formação do espírito. Então, é educando o homem que vamos fazer com que ele tenha consciência de seu papel na sociedade. A educação humanística é um diálogo com os mortos, porém com os mortos que desde o momento que falam estão mais vivos que os seres próximos, vivendo uma vida diferente e sendo imortais no espaço da humanidade, comunicando sua imortalidade àqueles que se voltam para eles, aqui e agora. Então, esse diálogo funda-se da relação com o presente, passado e futuro, e com suas experiências com o mundo. Eles procuravam se aproximar do passado para entender o presente e constituir seu futuro. Então, Ensaios de Montaigne. Essa obra é considerada uma das mais importantes do Renascimento, quando se fala sobre educação. O autor discorre sobre as mais variadas temáticas, seja para reprovar a educação, seja para refletir sobre a maneira que a julgava correta. Então, a educação deve ser um objeto passível de revisão, necessita ser sempre repensada. A criança deve experimentar a vida, colher todos os perigos e fortalecer os músculos. A criança deve tirar sentido e substância daquilo que experimentou, e o mestre deve auxiliar no processo de assimilação dos conteúdos estudados, para verificar se o estudo foi significativo. A tolerância deve ser estimulada. Segundo Montaigne, a tolerância pode ser estimulada fazendo com que a criança observe culturas e línguas diferentes. A criança precisa traduzir as lições escolares em lições para a vida. Deve-se ensinar o caminho para as crianças e não lhes dar respostas prontas. Porque se os pais, ou enfim, os mestres, derem respostas prontas para as crianças, elas não vão conseguir criar a personalidade delas, não vão conseguir ter o pensamento crítico delas, a sua própria opinião. A criança não deve ser educada junto a seus pais, pois a afeição entre eles os relaxa demais. Então, segundo Montaigne, a criança tem que ter pensamento próprio e não se basear na concepção dos pais. Deve-se ensinar a ceder perante a verdade em uma discussão. É importante ensinar a criança a prestar atenção na sociedade, a fim de verificar os cargos que são ocupados por pessoas incompetentes. O ensino deve ser ministrado por conversas e leituras. O mais visível sinal de sabedoria é a alegria constante. O sábio sempre é sereno. O educador deve manter firmeza e brandura. Como seriam melhores as classes, se juncadas de flores e ramos e não de varas cinzentas? Então, o Montaigne ele era contra o método da vara, né? Então, essa frase diz muito sobre como ele pensava. Mas como pode ocorrer que uma alma enriquecida de tantos conhecimentos não se torne mais viva e esperta, e que um cérebro vulgar e grosseiro armazene, sem se apurar, as obras e juízos dos maiores espíritos que o mundo produziu? Então, essa frase de Montaigne quer dizer que a criança não deve apenas armazenar conteúdos em seu cérebro, ela deve refletir sobre aquilo que foi estudado. Isso é muito importante para a criança, para o estudante. Enfim, é isso. Muito obrigada. Um beijo para os colegas. Saudades de todos vocês. E é isso.
Olá, meu nome é Mônica. Eu vim discorrer então sobre o assunto Novo Humanismo na Educação Contemporânea. A gente achou importante abordar esse tema para fazer talvez uma associação entre o humanismo que ocorreu lá no século XV, na época do Renascimento, com a educação que a gente está tendo hoje, uma educação mais contemporânea. Então, para fazer essa pesquisa, a gente se baseou principalmente assim, num artigo publicado em 2011 pela professora Marilda Rodrigues, que é graduada em História e ela é doutorada em Educação. Então, lá ela discorre sobre esse sentimento de crise na educação que a gente tem hoje, que parece que tudo que está acontecendo no século XXI, tudo que ele oferece, as mudanças, as tecnologias, todas as transformações, a velocidade com que correm as coisas, parece que mesmo com tudo isso acontecendo, a educação ainda continua lá estagnada naquele mesmo ponto, parece que não acompanha as mudanças. Então, ela colocou lá que falta uma educação capaz de responder às especificidades históricas de nosso tempo. Então, o humanismo, que se desenvolveu em meados do século XV, procurou estabelecer mudanças na forma de educação medieval. Então, lá, eles, na verdade, reinterpretaram o sentido da educação. O humanismo reinterpretou o sentido da educação. Lá da época medieval, que era o conhecimento era um negócio estático, assim, o aprendizado era mais estático. Então, no humanismo, eles começaram a ter um aprendizado através da retórica, da cultura, da poesia, da história, da matemática. Isso, então, quando começou a maior crença no homem, quando começou a se questionar aqueles princípios religiosos que eram muito fortes na era medieval. Então, nesse artigo também outro professor discorre, que é o Franco Cambio, que é um importante professor assim italiano, pedagogo. Ele escreveu sobre o humanismo lá do século XV, que é uma nova cultura que interpreta as novas necessidades, rompe com os esquemas mentais do passado e afirma as novas exigências. E essa frase é bem interessante porque, se pensarmos bem, não é isso que a gente precisaria talvez fazer hoje. A gente não precisa de uma nova cultura para reinterpretar as necessidades que a gente tem, para romper com aquela coisa do passado e então afirmar nós novas exigências. Então, pensando nisso, se a gente levar em conta que o Renascimento, na verdade, é um processo social daquela época, que é né, e o humanismo, então, como uma corrente filosófica, a gente pode, sim, pensar que o humanismo poderia ocorrer em qualquer lugar, na verdade, em qualquer época, porque uma corrente filosófica não precisa estar, o humanismo não precisa estar necessariamente ligado ao Renascimento, ele poderia acontecer em outra época, em outro lugar. Mas então a pergunta que se faz no artigo: o que significa ser humanista hoje? Então, seria atualmente essa demanda por uma nova educação, uma reformulação ou apropriação do humanismo renascentista? Então, é mais ou menos o que eu venho dizendo. Seria isso que a gente está fazendo hoje, essa necessidade de uma nova demanda, de um novo pensamento, uma reformulação daquilo que estava acontecendo naquela época. A gente não precisa também reformular a educação, pensar nos princípios. Então, eu gostaria de ler, na verdade, um outro professor italiano que aparece nesse artigo, que é o Rocco Caporali. Nele, ele cita, então, 6 desafios principais que se tem na educação hoje, que, segundo ele, são aceitar o humano como um valor fundamental, defender a igualdade de todos os seres humanos, reconhecer e valorizar a diversidade, repudiar todas as formas de violência, afirmar a liberdade de crenças e ideias e desenvolver uma consciência de verdade
para além da noção de verdade absoluta. Então, a gente sabe que a educação ela é ressignificada politicamente bastante e culturalmente também, de acordo com as mudanças que acontecem. A educação também é ressignificada. Então, acredito que para a gente talvez alcançar um ideal de escola, a gente tem que, como aconteceu lá, fazer críticas, apontar as falhas dos mecanismos que estão sendo utilizados hoje e tentar consertar, perguntar o quê, por quê, para quê que a gente está fazendo isso. Então, a partir dessa consciência crítica, desenvolver um novo caminho, um novo ideal para a gente seguir. E tudo isso para poder acompanhar as mudanças, as transformações agora do século XXI, no processo de globalização. Então, a gente não pode continuar numa educação, uma pedagogia tradicional, que era utilizada há anos atrás, fazer do mesmo jeito hoje, porque as coisas são muito diferentes. Então, também é importante então, trabalhar questões de identidade, questões de poder, educação de gênero, etnias, estudar cultura, estudar sociedade. Acho que são questões que a gente podia pensar isso então e pensar que tipo de cidadão a gente quer formar, que tipo de pessoa a gente quer formar. Pessoas então conscientes, pessoas solidárias e preparadas para viver essa nova era. Então, eu faço novamente a pergunta: seria atualmente essa demanda por uma nova educação, uma reformulação, apropriação do humanismo renascentista? Então, acho que é bem válida essa questão. Então, depois desse debate todo, ela traz à tona o relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Então, é um documento, na verdade, feito lá em 1996 para a Unesco, que discorre bastante sobre, na verdade, um pensamento assim, de ter uma educação científica para servir o próprio homem, convertendo a objetividade em subjetividade. Então, lá discorre bastante sobre aprender a aprender hoje, né? Aprender a aprender hoje, desculpa. Deixa eu mostrar aqui. Aprender a ser no alvorecer do século XXI é orientar-se primordialmente pelo respeito da pessoa humana, nas relações sociais e políticas, na relação entre o homem e a natureza, na confrontação de civilizações e economias. Então, lá em 1996 já se discutia essas mudanças. Então, com um mundo tão globalizado que a gente tem informação em todo lugar, a qualquer momento, a gente sabe que o professor não é mais detentor de todo o conhecimento, as pessoas sabem disso. E uma frase que eu achei bem interessante também nesse artigo, que eu não trouxe aqui nos slides, mas aprende-se a todo momento, mas o que se aprende depende de onde e de como se faz esse aprendizado. Então, isso nos leva a pensar também em algumas pedagogias que estão surgindo recentemente, bem preocupantes, que estão mais, na verdade, preocupadas em tornar a educação um negócio. Então, negociar a educação, ela tem mais valor financeiro, às vezes, né, do que realmente com um propósito educacional. Então, tem algumas tendências pedagógicas bem preocupantes hoje em dia. Então, para finalizar, pretendido pela Unesco, esse novo humanismo, apesar de se tratar de uma mudança gradual, não se trata de um projeto inalcançável distante. Então, mesmo que lá em 1996 já estavam comentando sobre essas mudanças, e mesmo que essas mudanças ocorram de forma bem gradual, bem devagar, não quer dizer que é um projeto que não se possa alcançar ou que esteja muito longe de ser concretizado. E eu acho que quando chegarmos em tal ano,
e a gente vê aquele projeto de escola, já vai ser necessário mudar e ter já vão surgir outras necessidades, outras demandas que precisam ser supridas. Então, a gente está em constante mudança. E, na verdade, essa questão mais humanista, essa questão mais crítica, está ganhando cada vez mais força, né? E que bom que está adentrando as reformas educacionais hoje. Então, essas são as nossas referências principais, assim. Eu gostaria de agradecer pela atenção, por terem assistido até agora. Então, era isso. Qualquer dúvida, estamos aí.